Começa agora o Mais Saúde HED, o podcast do Hospital Ernesto Dornelles. Neste programa, vamos falar sobre treinamento intensivo no paciente neurológico. Acompanhe a conversa entre a coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospital Ernesto Dornelles, Clarissa Leães, com a fisioterapeuta Melissa Grigol, que é sócia proprietária da clínica Melissa Grigol Reabilitação Neurofuncional. Olá, estamos iniciando nosso podcast Mais Saúde HED e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Melissa Grigol. É uma fisioterapeuta especialista no atendimento do paciente neurológico, que está aqui para bater um papo com a gente super agradável. Ela vai participar da nossa 8ª jornada de fisioterapia hospitalar HED. Obrigada, Melissa, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. É uma oportunidade maravilhosa de poder mostrar o meu trabalho, né, junto de uma referência hospitalar que a gente tem em Porto Alegre, né, que é o Ernesto, onde tem grandes oportunidades de trabalho com pacientes neurológicos, né? É uma demanda grande, um hospital que tem uma demanda grande, e é muito obrigada por poder compartilhar um pouco da minha experiência clínica, né, com vocês. E esse ano nós estamos com o nosso tema da nossa jornada, que é a avaliação e prescrição de exercício na atividade funcional sob diferentes olhares. E nós estamos aqui hoje para falar sobre esse olhar no paciente neurológico, né? Em que a gente tem uma demanda grande desses perfil de pacientes, em que dentro do hospital a atuação do fisioterapeuta é extremamente importante já nas primeiras 24, 48 horas que esse paciente interna, mesmo com um quadro agudo que vai necessitar de algumas restrições em relação a estímulo excessivo de mobilização ou de atividade funcional, que a gente tem que seguir alguns parâmetros, mas como é importante o protagonismo do fisioterapeuta já nessa fase inicial, né? Sim, porque tu sabe, Clarissa, que é extremamente importante quando os pacientes chegam para nós na clínica, esse primeiro atendimento do fisioterapeuta no hospital, porque vocês têm um olhar de não deixar entrar essas deformidades, de saber posicionar o paciente, exato, de fazer essa expansão pulmonar, onde com o treinamento intensivo, porque, né, que é o meu carro-chefe, que é o que eu trabalho, que é o que eu amo fazer, eu preciso que o meu paciente ele esteja com a biomecânica não alterada, né? Então eu preciso que ele não tenha deformidade, eu preciso que ele tenha uma resistência cardiopulmonar boa para isso acontecer, né? Para eu poder colocar na esteira, para eu poder exato, colocar em suporte de peso corporal, para eu poder colocar em handbike, para eu poder fazer esse treinamento né, intensivo nesse paciente, eu preciso desse olhar do hospital comigo. Que a gente já tem uma atuação lá no início quando ele entra, né? Então eu digo, tem restrições, mas vamos lá, o físio vai avaliar a beira de leito, vai ver posicionamento, vai orientar a família, orientar a equipe multiprofissional, muito ficar acompanhando. Importante. Até porque o que acontece, né? Os pacientes neurológicos, eles são pacientes que eles ficam muito tempo internados. A maioria, né? Fica mais tempo. Acontece úlceras de decúbito. Quando vem para nós, para trabalhar na fase clínica, isso é uma coisa que nos impede bastante. Porque existem posicionamentos que tu não vai conseguir colocar, porque tu não pode, né, ferir mais ainda essa pele que tá já sangrando, né, que tá tendo essa ferida. Então, quanto menos comorbidades, quanto menos, mal posicionamentos, quanto menos escaras, tudo que for para chegar para nós ele o mais saudável possível, a reabilitação futura é sucesso. Então o olhar do físio dentro do hospital é primordial para nós. E olhar tanto nesse estímulo, né, de atividade funcional, posicionamento, mas eu sempre relato que eu me lembro de um caso de um paciente de entrar em que, como é importante o físio organizar o cenário desse leito. Muito. Né? Era um caso de um paciente que tinha uma hemiplegia e ele estava completamente virado de uma forma que ele não conseguiria ser estimulado para melhorar essa questão da hemiplegia ou hemiparesia. Como a gente às vezes tem que mudar
o lado que o paciente está, onde o paciente vai olhar, dizer para a família, aborda ele, por esse lado que tu vai ajudar no estímulo, Porque esses detalhes. a negligência no início, cortical, né? embora o paciente esteja em fase de choque, que a gente sabe que, né, quando existe uma lesão neurológica, tu tem um silenciamento, né, de sistema autônomo. Então, tu tem o silenciamento do simpático, do parasimpático. Então, ocorre essa fase de choque, né, que existe uma flacidez muito grande logo no início, mas que essa negligência cortical, ela precisa ser estimulada o mais rápido E possível. é o fisioterapeuta que tem essa função, né? Não Chegar tenha com esse dúvida. olhar e essa avaliação à beira de leito. Não né? tenha dúvida, porque assim, quando chega para nós um paciente que tem essa consciência de que eu sei que esse meu lado não funciona, mas eu preciso estimular. Isso já quer dizer que dentro do hospital teve um olhar para acontecer, né? Que foi estimulado esse córtex de uma maneira diferente, que foi posicionado ele de uma maneira diferente, que a equipe fez a diferença para esse paciente chegar na clínica e ter uma resposta, né? Às vezes, o que eu comento, assim, muito com o pessoal que trabalha comigo, o fato de tu só tirar o paciente, às vezes, de uma posição e colocar ele numa outra posição dentro do hospital, na fase de choque, já é um treinamento intensivo. Porque tu já faz uma descarga diferente naquele peso, porque tu já coloca um outro olhar para aquele paciente, tu tem um estímulo diferente. Colocar um espelho na frente dele e dizer, ó, isso aqui tá acontecendo. Vamos lá. O consciência ajudar na exatamente. legal. O que tu vê? O que tu enxerga? Tu enxerga que tu tem dois lados? Tu tem o teu lado direito, tu tem o teu lado esquerdo. Então, um simples olhar, né, demonstrar para esse paciente, olha, aconteceu uma coisa, eu tenho uma lesão neurológica, mas eu tenho um corpo que é o mesmo, eu tenho uma essência que é a mesma, né? A gente tem um trauma e isso é importante. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que o trauma acontece, a deficiência existe, mas a essência é a mesma. O que eles gostam, eles continuam gostando. O que eles fazem, eles continuam fazendo de uma maneira diferente. A comunicação com a família desse paciente também, para entender esse contexto todo, né? E outra coisa, assim, que é importante, que a gente sempre comenta, quanto melhor a família for para esse paciente, pior ela vai ser. Sabe? Não leva as coisas. Então, o físio dentro do hospital, ele já tem que ter um posicionamento dessa maneira, sabe? Preciso te dizer que vai ser difícil, mas que tu vai conseguir. Que a gente tem estratégias pra tu conseguir. Quando eu dou aula, quando eu falo... Que não é rápido o retorno, Não. né? É uma resposta lenta que a gente tem do paciente, mas é fundamental a gente não deixar de estimular, né? Muito. Pra ganhar. Porque a resposta é mais lenta. eu falo assim, a nossa profissão sempre, né? Claro, todo mundo vende o seu peixe, né? Mas não é uma questão de venda aqui, é uma questão de... Eu acho que nós somos os profissionais da saúde que mais levamos informação para o paciente. A gente leva informação de tudo. Como se posiciona, como se veste, como sai da cadeira, como sai da cama, como entra pro carro, como vai ao banheiro, como não deixar o teu pé ficar torto para ter uma alteração naquela articulação. Coloca tênis assim, não coloca esse tipo de sapato, tu não sente, a tua sensibilidade tá alterada, se tu colocar sapato apertado. Então, assim... Chama atenção pro real, pra consciência de como se está hoje, né? E das melhoras. E eu acho que a consciência quando tem as melhoras, mostrar as pequenas melhoras. Isso, né? porque é lento. É lento, né? É uma reabilitação lenta. Mas ao mesmo tempo... como é importante a gente saber esses conceitos do tratamento da neuro, né, da fisioterapia em relação a um paciente neurológico, porque se isso tá claro, quando tu vai atender um paciente que não é neurológico, e tu sabe bem, tu domina esses conceitos e até técnicas, né, de uma abordagem que tu pode utilizar num paciente que não é neurológico e que tu vai ter uma resposta muito mais rápida. E uma das coisas também na neuro é a questão, me fala um pouquinho sobre essa repetição, né? É importante da repetição da atividade, repetição do movimento. O que, assim, isso é uma das coisas que eu mais fui buscar, né? Quando eu saía, assim, para ir para centros de reabilitação fora,
era muito... Eles falavam muito sobre isso. Sobre o repetir, sobre a plasticidade neuronal. Sim. E isso é uma das coisas na neurociência hoje que é o maior avanço, né? Então, tu tem que buscar plasticidade neuronal no teu paciente. Teu paciente tem plasticidade neuronal. Tá, mas e como é que eu pego essa plasticidade? Onde é que eu vejo isso? São arborizações que tu faz através de memória. E a memória só vai ser feita através de repetição. Então, assim... Não adianta, eu sempre falo, se eu tenho 50 minutos para trabalhar com o meu paciente, eu vou dentro desses 50 minutos escolher 2 exercícios. Fracionar o que tu quer. E ali eu vou focar. Eu vou ficar batendo naquela tecla, porque eu preciso reorganizar sistema sensório-motor. Eu preciso fazer uma estratégia de planejamento de córtex, porque o que acontece? A gente tem o que a gente chama de APA, né? Que são ajustes posturais antecipatórios. Sim. Então, para eu pegar esse copo, automaticamente eu vou ter um APA, eu vou ter um ajuste postural que vai fazer isso acontecer. E isso vai acontecer no paciente neurológico também. Então, não adianta eu ficar fazendo 3 séries de 10 repetições flat. 3 séries na perna. 3 séries no pé. Não. O que eu quero, né? A gente precisa entender que a gente precisa planejar a sessão. Isso. A sessão de fisioterapia, ela precisa ser planejada. Se ela não for planejada, eu não consigo formar essa memória motora. Porque essa memória motora, ela precisa ser repetida. E se eu ficar, agora eu vou fazer no braço, agora eu vou fazer na perna, agora eu vou fazer no tronco, eu não vou estar dando memória. Eu vou estar dando o quê? Sistema circulatório, ativação de sangue. Ok? Bom? Ótimo. Okay, mas... Preciso, né? Eu preciso oxigenação tecidual. Mas para um paciente neurológico, eu preciso memória motora. Eu não preciso, né? Ele já é um paciente. Eu atendo com pacientes, né? Atendo pacientes adultos. Então é um paciente que ele já fazia isso. Ele veio de uma lesão. Sim. Aonde ele tem córtex primário, né? Ali, que tá interrompido por alguma coisa. Esse ponto agora que tu falou sobre a avaliação e do planejamento, né? Como isso é importante. Vamos falar um pouquinho, né? O que tu acha que são, assim, as bases, o importante numa avaliação neurológica? A gente focar no planejamento, né? Identificar qual é a frequência, como é que vai ser atendido esse paciente. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, assim. Eu sempre falo que para te reorganizar a memória, tu precisa ter continuidade, intensidade e personalização. Então, são 3 palavras-chave que vão fazer o planejamento da tua sessão. Então, dentro de um hospital, tu consegue ter isso, né? Porque o paciente tá lá. Então, todos os dias, repetir, fazer, tirar do leito, manter na posição que tu quer. Trocar, né? As posturas, trocar estimular. As posturas. Se puder... fazer a ortostase o quanto antes. A gente tem prancha ortostática, tem... Maravilhoso. Então, o quanto antes tem possibilidade de suspensão, essas coisas. É isso aí. O quanto antes tu poder tirar esse paciente da zona de conforto. Então, quanto mais tu puder ter o teu paciente junto contigo todos os dias, mais tu vai ter ganhos. É que nem tu quer falar inglês, só que tu lê inglês uma vez na semana. Né? Tu estuda, tu vai conseguir fazer uma organização de memória motora para aquilo ali acontecer, né? Não vai, porque teu córtex vai estar. Então, assim, a fisioterapia, ela não é uma matemática. Não. Não é. Ela é uma insistência. Aonde todos os dias a gente vai ter que dar continuidade para aquilo que tu quer. Não jogar a toalha e desistir, né? Não. E isso é uma tecla que eu bato muito. Planeja o que tu tem que fazer com o teu paciente. Não chega na casa do paciente ou no hospital. Hoje eu resolvi que eu vou fazer isso. Não. Uma sessão, ela tem que ser organizada. Dentro, principalmente também do ambiente hospitalar. Porque quanto mais tu organizar, quanto mais tu ter aquilo ali redondinho, mais rápido esse paciente vai ter alta. Mais rápido esse paciente vai sair do hospital. Mais rápido tu vai ter condições de ter outro ali, porque infelizmente, né, vai acontecer. Sim. E mais rápido esse paciente começa o sucesso da reabilitação dele pós-fase hospitalar, né? Então, planejar a sessão hoje é primordial para tu atender identificar, um paciente. Né, o que se quer ganhar, ir atrás disso, avaliar todo dia, ver as necessidades, porque às vezes o hospital é uma realidade assim, tu abre a porta, tu acha que é uma necessidade, chega lá, é outra.
Completamente diferente. né? E às vezes o status do paciente muda muito de um turno para o outro. Né? É. A gente tem uma dinâmica maior. Mas agora me fala um pouquinho assim, hoje em dia se pensa muito que precisa de grandes tecnologias para se estimular o paciente, né? E vendo a nossa realidade, né, em que não se tem grandes aparatos de recursos, o que tu vê assim de importante que a gente pode no nosso dia a dia utilizar alguns recursos que vai ajudar nesse estímulo postural, dessas trocas de posturas? Eu acho que é a criatividade do físio. Porque assim, tu não precisa ter só uma cama de ortostase para botar o paciente em pé. Se tu tiver uma janela e tiver uma almofada para prender na parede e colocar esse paciente para se segurar, por exemplo, sem machucar a pele, sem machucar nada, tu já tá sem nenhum tipo de tecnologia e tá com né, a posição e a postura dele certa. Então, eu fui assim para muitos lugares e conheci muitas coisas tecnológicas. E hoje eu coloco meu paciente em pé com cinta de trava de segurança para caminhão. Eu não tenho um esquema que eu aperto um botão e que o meu paciente fica suspenso. Não, eu boto a cadeira de rodas em cima da esteira. Fazendo melhor com o que tu tem. Exatamente. E te empenhando nesse melhor. Né, porque assim, não é a tecnologia. É o amor que tu dá para aquilo que tu vai fazer. Entendeu? E aquilo que tu vai fazer, quando tu planeja, quando tu te organiza para ser feito, aquilo vai sair. Independente se tu tiver um mundo na tua frente, porque daqui a pouco não adianta tu ter um mundo de tecnologia e não saber trabalhar. Né? E acontece. Os recursos que tem lá, a gente tem muito recurso com lençol. A gente faz exatamente a suporte com suspensão lençol para conseguir fazer. Claro, é muito importante o apoio do colega, né? Porque muito. A gente tendo o apoio trabalho da em equipe, o colega ajudando, fundamental. equipe multi com técnico de enfermagem, todo mundo entendendo o objetivo daquela sessão. Por isso que é importante esse planejamento da avaliação e do protagonismo no físio em mostrar a importância dessa atuação pro paciente. Isso, né? é tu chegar assim pra tua equipe e dizer assim, ó, olha só, eu preciso de ajuda. Eu tenho que fazer isso com esse paciente hoje. Tu pode me ajudar. Mas o que tu vai fazer? Eu vou botar de pé, eu vou tentar marcha, eu vou com esses lençol, mas eu sozinha não vou conseguir. Chama. Reúne quem tu puder chamar. E o coleguismo... Força-tarefa. Força-tarefa. E isso vai acontecer. E é incrível assim, ó, a gente fala que a recuperação é lenta, mas intra-hospitalar, o estímulo que eu dou no turno da manhã, se de tarde eu dou um outro estímulo com o mesmo foco, no outro dia, quando eu chego para atender esse paciente... Já é outro quadro. Já é outro quadro. Então, por isso que é importante a gente ir mostrando para os pacientes e para a família as pequenas melhoras, porque é o físico que enxerga também e que estimula para isso. Então, a gente facilita. Né? E assim, né, uma coisa que a gente não falou que é importante, sobre a dor, né? Porque o paciente neurológico ele tem muita dor, né? A gente sabe disso. A gente sabe que isso acontece. E dizer para ele, quanto mais tu puder sair dessa posição que tu tá, dessa zona de conforto que tu tá, te colocar novamente em posições que é o habitual para ti, isso vai amenizando. Porque é que nesse fica 24 horas deitada. Vai ter dor. A gente não... Né? Tu tem uma subluxação de um acrômio, de uma clavicular, né? Vai ter dor, vai acontecer. E quanto mais eu puder estimular toda essa musculatura, fazendo o quê? Aumento de fluxo sanguíneo, liberação de oxigênio. Não adianta eu ficar mobilizando o paciente. Eu sempre falo isso. A maior mobilização é tu trocar a postura e tu colocar o paciente para funcionalidade. Estímulo na atividade funcional, trocas de postura e estímulos posturais. Agora, vamos puxar um ganchinho que eu quero que tu fale da tua atuação agora na tua clínica lá, né? Lá no teu atendimento, no consultório. Eu tava vendo nas redes, né? Tu faz o paciente no transpor com suspensão. Sim. Fala um pouquinho aí dessa tua experiência aí no teu hoje, porque a nossa atuação lá no hospital é extremamente importante para ele até perder menos possível na internação para chegar melhor para ti. Exatamente. Então fala um pouquinho, porque sigam a Melissa, que é muito legal os vídeos que ela posta dos pacientes. Fala um pouquinho dessa tua... Assim, a primeira coisa que eu preciso falar é que eu tenho uma equipe que é maravilhosa. Isso é... A gente precisa disso. Isso.
eu não sou ninguém se eu não tiver as pessoas que trabalham comigo. E eu acho que isso é importante, assim. E quem trabalha comigo é tão bom quanto eu. Porque são pessoas que me ajudam em todos os sentidos. Então, essa é a primeira, né? A primeira... Eu também gosto muito disso, ter pessoas muito boas, ou melhores, ou tão boas quanto que a gente que exatamente, porque que é o que dá sustentabilidade. Isso, né? porque tu não é nada sozinho. Não. Né? Então, a primeira coisa é isso. Sabe aquela coisa assim, vamos fazer? Mel, tu acha que dá pra fazer? Dá. Tem que olhar e vamos já fazer, isso aí. Vamos fazer. Eu sempre gostei muito de estimular o meu paciente. Foi uma coisa assim, quando eu me formei, eu dizia, capaz que eu vou pra neuro. Imagina eu desse tamanho, 1,50m, 44 quilos. Mas nunca, não vou pra neuro nunca. E eu me apaixonei por um paciente. Eu me apaixonei Que no legal. final do estágio. Foi um paciente que tá comigo até hoje. Olha. Eu tenho 15 anos de formada, 15 anos que eu trabalho com neuro. E ele me mostrou, né? E aí, depois que eu me formei, eu conheci uma outra paciente que eu tenho uma gratidão enorme por ela, que, né, ela sofreu uma lesão medular alta, bem alta, e que foi a outra que disse assim, tu pode, tu vai, pá, ela fez uma diferença enorme na minha vida, eu tenho uma gratidão imensa por essa paciente, e ela sabe disso, se ela escutar esse podcast, ela vai saber de quem que eu tô falando. Ela é sensacional, assim, ela foi... Eu vou te dizer que eu acho que foi a primeira que disse assim, confia em ti, porque tu é muito boa no que tu faz. E aí, Clarice, eu comecei a fazer cursos de educação física. Porque o que acontece? Na físio, tu entende muito de lesão. Sim. Tu entende muito sobre como posicionar, Sim. mas tu não tem essa periodização. Né? Tu não... E aí eu comecei a ver treinos de atleta, comecei a procurar, comecei a ir atrás e me abriu um leque, assim. E aí eu comecei a montar uma academia adaptada pro meu paciente. O paciente não... Que Isso. legal. Como é que eu fazia? O que eu ia fazer? Então, tudo que surgia, eu ia olhando, sabe? Sim. Bah, isso aqui, vamos furar, vamos colocar. Bah, isso aqui, vamos A fazer, criatividade vamos colocar. que tu falou, Isso. né? E aí, aquilo, eu não tinha, Isso. quando eu iniciei, né, a clínica, eu só tinha eu. Uhum. Eu e a minha criatividade. Então eu comecei a ir atrás do que eu podia fazer. Primeiro eu comecei numa suspensão com colete, daí eu não curti. Achei que o paciente ficava muito amarrado. Eu gosto de trabalhar com o paciente mais livre. Aí eu conheci o pacer, que era aquele andador. Peguei aquela cadeirinha do pacer pra suspender. Bah, isso aqui seria legal pra suspender, pra não deixar o paciente amarrado. E aí eu fui indo. E aí hoje... Foi tendo as experiências com os pacientes e foi com evoluindo. os pacientes, fui evoluindo. E hoje, né, a gente tem uma prática de treinamento intensivo de 3 horas. Os pacientes ficam 3 horas conosco, né, fazendo um treinamento intensivo mesmo. Aí me perguntam, tu não tem medo de fazer um overtraining? Não, eu planejo a sessão. Sim. É uma E tu precisa de uma repetição. Não de 15, Exatamente. 20 minutos, mas tu precisa. E como tem essa... E esse é justamente o título que tu vai falar na nossa jornada, né? Exatamente. O treinamento intensivo no paciente neurológico, né? Exatamente. E não percam, porque vai estar muito legal. E aí é que a gente vai ver o que a gente pode trazer para dentro do hospital, porque o hospital são sessões de minutos, 20 minutos. Mas né? daí vem muito e aquilo aí que é eu te o que falei, que a gente vai né? adaptar. Assim, o intensivo no hospital, muitas vezes, ele pode ser o simples fato daquele paciente que tá lá com o respirador, com o Sim. tubo, tira daquela posição. Troca Vamos a postura, lá, vamos se trocar. estimula. Vamos Esse deixar olhar do estímulo, né? Exatamente, porque a gente tá falando de um paciente que tá acamado. Nós não Sim. estamos falando de um paciente Não, que tá na clínica. não. A gente tá falando de um Que é paciente diferente desse cenário que tu vê agora, que fica 3 horas no intensivo. E é muito legal de ver Ai, os obrigada. vídeos. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Assim, tu sabe que eu penso, e se fosse comigo, Sim. né? Como que eu gostaria que fizessem? Como que eu gostaria que trabalhasse? Uhum. E eu penso isso, eu gostaria que trabalhassem acreditando no meu potencial. E eu acredito muito no potencial do meu paciente. E claro, a gente sabe que existe, né, é um trauma, é uma depressão, coisas que, às vezes, pacientes muito jovens, né, que são
interrompidos com uma lesão medular, com tumor cerebral, enfim, e eu sempre falo assim, acredita em ti, mas acredita em mim também. Vamos junto, confia em mim, faz o que eu te digo, faz. E a minha equipe é uma equipe que ela alimenta. Sabe uma equipe que alimenta? Sabe? As pessoas me perguntam assim, estão juntos, sim. O que precisa, o que precisa para ser da tua equipe? Eu sempre falo, caráter. Ensinar a trabalhar, eu ensino. Sim, agora, caráter vem de casa, né? A técnica ensina. Então, eu sempre falo assim... interpessoal, isso. O acreditar, a parceria. Isso, né? e a gente é muito familhão, assim. E esse incentivo de tu dar pro teu paciente, de tu mostrar pro teu paciente, quando é que tu coloca em pé? Hoje. Quando é que eu vou caminhar? Hoje. Nós vamos pra esteira. O simples fato de... Não, Melissa, eu tô perguntando quando é que eu vou caminhar, quando eu vou voltar a caminhar. Bom. Peraí, tu tá me... bom, mas hoje tu vai ser estimulado pra isso. Tu vai caminhar. Hoje eu vou te colocar a caminhar. Hoje a gente vai, né? Então, eu penso assim, eu sempre termino a minha sessão numa função. Numa atividade funcional, é isso? Sim, sempre. Porque não adianta eu trabalhar com o meu paciente 3 horas e botar ele pra alongar depois, cara. Ele já vai estar alongado. É verdade. Eu preciso trabalhar com ele na função. Verdade, preciso também na função. É a função. Ele veio aqui pra isso. Claro. Né? Então eu tento sempre estimular o meu paciente do jeito que eu acho que eu deveria, se fosse comigo, sim. Que eu gostaria que fizesse. Me tirasse daquela posição que eu fico o dia inteiro inativo. Né? E trabalhar com neuro é uma paixão, né? Tu tem que gostar. Tu tem que literalmente ser apaixonado pelo que tu faz. Então isso eu acho que esse é a maior tecnologia que um fisioterapeuta pode ter. É ser apaixonado pelo aquilo que faz. Amor pela profissão. Essa e fazer, né? Isso. Fazer o que tem que ser feito. Exatamente isso. Amar. É verdade. E a gente, agora pensando nisso aí que tu falou, nós, na verdade, a nossa profissão tem um leque de opções, né? Muito. De trabalho e que um não invalida o outro e só se complementa, porque eu tendo essa noção da reabilitação neurológica, atendendo um outro paciente, mesmo que seja respiratório, mesmo que seja de traumato, não é isso, é a função. É a atividade funcional, o quanto eu sei desse conteúdo para estimular essa atividade funcional, né? Exatamente. Então, esse protagonismo da nossa profissão, né, em se colocar dessa forma. É isso. Né? Isso. Com a nossa prescrição, com o nosso tratamento. Eu sempre digo, né? Eu participo como coordenação em muitas reuniões de gestão, né? De vários assuntos. Eu tenho parceria imediata ali com a coordenação de enfermagem. E eu sempre tenho um posicionamento de fisioterapeuta, que é isso que a gente tem que sempre trazer o nosso olhar, né? A nossa opinião com a nossa visão da atividade funcional, cinética, movimento, estímulo, né? Eu falo assim, a gente faz uma readaptação no paciente, mas muito mais do que isso, a gente reabilita ele, né? Eu tenho esse olhar, assim, eu reabilito, eu sou uma reabilitadora, eu readapto ele a uma nova vida, mas principalmente eu reabilito ele para a funcionalidade que ele precisa ter. Então, eu acho que esse é o olhar que o fisioterapeuta precisa entender em todas as áreas. Até na neonatal. Uma criança que veio, tá ali, né? Pensa. Ela tá ali, ela tá tentando, ela tá lutando por aquilo que ela quer, que ela precisa. Eu tive uma filha prematura. Então, como foi importante quando chegava um físio e dizia, esse bebê eu não posso mexer. Eu dizia, mas eu queria tanto. Queria que mexesse. Né? Era aquela... E assim, e tu via o quanto era diferente aquele físio mexendo naquelas crianças 600, 500, Sim, 1 quilo. Tem que ter outra técnica, outro estímulo. Outro estímulo. Então, eu sempre digo assim, todo mundo dentro da sua casa, né? Mas é uma profissão que nos dá o que tu disse, é um leque. É um leque, porque a gente trabalha com tudo, a gente estuda muito para tudo acontecer, né? E a gente quer mostrar
às vezes eu me pergunto assim, Melissa, por que tu coloca tanta coisa no Insta, né? Bota tua cara pra bater, tá ali. Eu penso, mas eu quero deixar um legado. Mas hoje a comunicação é assim, né? Não, e eu, assim, eu penso, sabe, eu quero deixar, assim, olha só, isso aqui vale a pena. Vale a pena. Todos os dias, tu acordar e tu saber que tu tem uma função pra fazer e que tu vai terminar o teu dia e dizer assim, fechar a porta da tua clínica e dizer, cumpri. Que legal esse bate-papo. E a nossa jornada é justamente para isso, né? Reunir fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, falar sobre físio. Um olhar, né? Um olhar diferente. Trocar. Tivemos uma pandemia que teve muitos alunos que, infelizmente, foram muito prejudicados. Está na hora de buscar aquilo que foi perdido, né? Isso. E podem ter a certeza, assim, que essa jornada, ela tem profissionais maravilhosos. E que vale a pena a gente estar investindo, porque é um investimento, né? De tu poder trabalhar melhor, de tu poder ser um profissional melhor. E eu acho que essa é a lei da vida. E essa essência, a gente sempre faz a jornada com muito amor e carinho, né? É incrível, eu sempre chamo pessoas para conversar que amam muito, que eu acho essa grande essência, né? A gente consegue ser um protagonista no que faz quando a gente ama, acredita, tem um propósito. É isso aí. E vai além, né? Isso aí. Muito bom conversar contigo, Melissa. O prazer foi meu. Mais alguma coisa, assim, que tu não queira deixar de falar sobre o treinamento intensivo no paciente neurológico, assim, alguma coisa? A ortostase. A ortostase. Coloca o seu paciente em pé. Quanto nós não antes fomos feitos para ficar sentados, né? Nós somos feitos para ficar sentados. Não fomos, né? Não, e nem o nosso paciente neuro. Não foi feito. Não interessa o quanto vai ser difícil tu colocar ele em pé. Mas ele veio procurar isso. Ele quer isso. Ele quer ficar em pé. Eu acho que tu tirar ele, a cadeira, ela só serve para locomoção. Ela não serve para ser um espaço de reabilitação. Tira da cadeira e coloca em pé. Coloca em pé. Muito Esse bom. Para mim é o meu lema. Gente, adorei. Muito obrigada, bom. Eu que agradeço. Muito obrigada. É isso mesmo, muito legal. E quem ainda não se inscreveu para nossa jornada de fisioterapia, se inscreve. Isso aí. Nos segue aí nas redes. Isso aí. E faz logo a inscrição vai pra ter gente. Muito conteúdo bom nessa jornada. Aproveitem e vai ser inspirador. Venham com as perguntas para conversar presencial com a Melissa. Verdade. Vamos trocar essa experiência, que é isso que a gente quer. E não perca essa oportunidade no dia 2 de setembro. Este foi mais um episódio do Mais Saúde HED, o podcast do Hospital Ernesto Dornelles. Acompanhe as redes sociais do hospital pelo @HED Saúde.